Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Então, nós iremos continuar na página 24, tabela e gráfico, prática de escrita. Notícia e reportagem expõe informações ao leitor, em geral por meio de um texto verbal. Contudo, uma mesma informação pode ser apresentada de diferentes formas. Releia um parágrafo da notícia e observe como os dados podem ser apresentados em dois outros formatos, tabela e gráfico. Os refugiados reconhecidos em 2016 são, em maior parte, da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. 1. Complete a tabela distribuindo as informações desse parágrafo em linhas e colunas. E na primeira linha, escreva o título. Ele deve identificar ao leitor sobre o que se trata essa tabela. Então, o que se trata essa tabela? Você vai colocar o título e vai colocar os números conforme o que a gente acabou de ver nesse trechinho aqui, ó. Então, é só preencher. 2. Observe agora um gráfico de barras, construído com as mesmas informações do parágrafo e da tabela. Aplique ao gráfico o mesmo título da tabela. Então, o mesmo título que você usou aqui, você vai colocar aqui. E aí você vai fazer uma comparação. Gráfico. O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação. O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, em que a barra mais longa indica a maior quantidade. Então, o que a tabela e o gráfico elas têm em comum? O que as duas apresentam? Você vai registrar aqui. B. Quanto à visualização, o que a gente está vendo das informações. Qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? Então, o que ele tem de vantajoso, o gráfico? E qual é a desvantagem do gráfico? Explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. E aí, como que as tabelas auxiliam? Você também vai explicar aqui. As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Qual o objetivo desse gráfico? O que ele tenta passar para o leitor? Você vai responder. Vamos lá para F. Qual é o país de procedência do maior grupo de refugiados reconhecidos? Então, você vai falar para mim qual é o maior e colocar para mim qual é o número. Na G, qual é a procedência do grupo com o menor número de refugiados? Qual que é o menor? Então, o maior e aqui o menor. 3. Reescreva o parágrafo da notícia em que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento dos refugiados. Então, você vai fazer o quê? Você vai reescrever o parágrafo da notícia informando qual é o maior, depois você vai colocar o menor, e aí você também pode citar os demais que foram reconhecidos, aqui nessa questão 3. Projeto de escrita, preparação. 4. Escolha um assunto de seu interesse para pesquisar e elaborar dados. Por exemplo, o tempo de vida de animais domésticos. Esse é só um exemplo, mas você pode escolher um outro tema. Pesquise em sites, revistas e jornais sobre o assunto e reúna essas informações. Com os dados numéricos, não com os números que você conseguiu, elabore uma tabela, organizando as informações em ordem crescente, que é do menor para o maior, ou decrescente, que é do menor para o maior. Escreva o título. 7. Produção. Elabore o gráfico de barras considerando as informações obtidas. Dê um título ao gráfico. 8. No início desta sessão, você observou um parágrafo, um texto verbal, que é aquele trechinho que a gente leu, sendo transformado em tabela e depois em gráfico. Faça agora o caminho inverso. Transforme as informações presentes no gráfico em um parágrafo. Escreva com imparcialidade, ou seja, sem emitir sua opinião sobre os dados. Esse texto deve compor um parágrafo com, no máximo, 4 linhas. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que aconteceu aqui. Você vai fazer um parágrafo com as informações do seu interesse, parecido com esse aqui, com todas as informações. Depois, você vai fazer uma tabela e depois um gráfico.
Então, é isso que você vai fazer. Depois que você terminar, verifique sua produção textual. Você vai responder essa avaliação, tá? Para poder me mandar. Então, eu vou deixar a atividade de hoje, é somente esta, e a gente continua na próxima aula com mais informações, tudo bem? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!